É meio absurdo quando você entra nas redes sociais e você vê alguém tentando fazer um trabalho legal, divulgar Beatles, divulgar a história dos Beatles, e as pessoas vêm embaixo, ou elas falam que aquilo ali é inteligência artificial, o que é um perigo. Eu falei com vocês, já tem anos que eu estou falando com vocês do perigo dessa agora nessa narrativa. Se a pessoa, se a foto ou a imagem não condiz com o que ela já sabia ou com o que ela acredita, ela acha que é inteligência artificial, né? O que fica muito difícil para os historiadores tentarem mostrar um ponto, né? E mas, ao mesmo tempo, há também a dúvida, a ignorância das pessoas e acharem que a pessoa que está predisposta a fazer um conteúdo, ela não sabe o que, é que ela esteja fazendo. Isso acontece, logicamente, tal, mas graças a Deus não é o caso aqui da Beatles School, que o pessoal, gostando de mim ou não, eles meio que acreditam nas coisas que eu falo, porque eu tenho essa coisa da credibilidade com o público em relação a um assunto que seja sobre os Beatles, né? Então eu vou contar para vocês hoje, ah, só para deixar vocês preparados, para ninguém enlouquecer. Eu não vou contar da última vez que cada Beatle viu o outro, quantas vezes eles se encontraram até o final dos anos 70, até o John morrer ou até o George morrer. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de fotografia, que é conhecido hoje, em 2026, ainda por uma questão histórica, uma coisa que já existia antes de inteligência artificial, as últimas fotos conhecidas de dois Beatles, ou até três, né? Lembrando que a última foto não quer dizer que foi a última vez que eles se encontraram. Daí, eu acho que isso aí resolve muito a discussão que está tendo por aí. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, essa é a Beatles do School e o que foi que aconteceu? Olá, meus queridos, eu tenho orgulho dessa vinheta, porque primeiro que são as três turmas que foram comigo até agora, né? Já tem, vai fazer um ano agora e daqui a pouquinho eu tô indo com a quarta turma, então no aniversário de um ano da primeira tour, eu vou estar com a quarta turma lá em Londres e Liverpool e a música da vinheta foi composta pelo meu querido amigo Guilherme Reis. E ela foi tocada ali dentro do Estúdio 2 em Abbey Road, ela foi gravada ali e tal, e a minha partezinha que eu falo, meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, algo assim, foi gravado ali dentro da cabine, ali dentro do Estúdio 2 em Abbey Road, então eu tenho muito orgulho disso aí. Meus queridos, vamos lá. Eu vou em ordem cronológica para poder explicar algumas coisinhas. A última foto conhecida, aliás, é uma das últimas, porque todas elas foram tiradas ali no dia 29 de março de 1974. O Paul, ele iria a Los Angeles com a Linda, porque a música Live and Let Die dos Wings, ela concorreria ao Oscar de melhor canção do filme do James Bond. E ele tinha algumas coisas para também resolver em Nova York, com seu sogro e cunhado John e Lee Eastman, né, para resolver algumas coisas da MPL, as coisas particulares do Paul. Então, como ele foi a Los Angeles, ele já sabia que o John estava gravando no Record Plant é, West, né, lá, porque a Yoko visitou Paul e Linda em Londres, por causa do que o John tinha ido embora com a May Pang, né, cara? Então o Paul vai para lá já sabendo tudo, onde que o John estava e tal, e o John nessa época ele estava produzindo o álbum do seu grande amigo Harry Nilsson, um álbum que viria a ser o Pussycats. Então o Paul foi lá visitar o John e tal, e no dia seguinte, isso foi dia 28 de março, dia 29 de março, o Paul chegou cedinho ali na casa em Santa Mônica, o qual o John estava compartilhando com a May Pang, com o Harry Nilsson, com o Jesse Davis, com o Ringo Starr e o Keith Moon. Alcoólicos Anônimos 74 em Los Angeles. Aquilo ali era só maluco, né, meus queridos? E aí o Paul chegou ali com a Linda e com as crianças e tal. Eles passaram um dia ali batendo papo e tal. E foi fotografado. A maioria das fotos foram tiradas não pela Linda, como as pessoas imaginam, mas pela namorada do Jesse Davis na época.
né? Ele tirou diversas fotos do Paul, do Ringo e tal, mas foi, infelizmente, a última foto do John com o Paul, né? É lógico que eles se encontrariam ali ao longo do ano de 75, tanto é que tem uma foto que eu custei para achar, porque é uma foto que eu vi há muito tempo, que o John e a May, em 75, eles já tinham se mudado para Nova York, no final de 74 para início de 75. E o John não morava com a Yoko, ele não tinha voltado para Yoko Ono da Dakota, ele mudou para um outro apartamento, o qual ele compartilhava com a May Pang, e qual ele tinha um quarto também para receber o Julian, né? E a May Pang, ela tinha mania de tirar fotos da escadaria. Quando ela abria pelo interfone na escada, ela tirava foto de quem estava entrando. Tem essa foto do Paul e da Linda indo visitar ali. Mas não é uma foto do John e do Paul. Então, o último registro, infelizmente, fotográfico de Lennon e McCartney foi 29 de março de 1974. Lógico que eles se encontraram até 76 e tal, mas enfim, de 76 a 80, infelizmente, eles não mais se viram, né? A não ser conversando por telefone. A última foto do John e do George é no final daquele ano. No dia 19 de dezembro, ficou acordado que o John, o Paul e o George, com seus advogados, Neil Aspinall, e o Ringo ao viva voz, porque o Ringo estava em Londres nesse período, eles iriam ali assinar a dissolução legal dos Beatles ali, né? E o John havia prometido ao George, que naquele dia, à noite, naquele dia não, no dia seguinte à noite, o John iria tocar no último show do George, ali em Nova York. Então, o que acontece? Como o John, eu já contei essa história para vocês, como o John não apareceu nesse meeting no Plaza, no Hotel Plaza, o mesmo hotel que eles ficaram em 1964, naquele documentário Beatles 64, ou The First US Visit, ou seja lá como é que você conhece aquele período ali, e do Ed Sullivan, né? O John, ele não vai. Ele deu um troço nele, ele decidiu não ir, a May Pang liga pra Yoko, fala, Yoko, tenta convencer ele. A Yoko fala com ele, ó, você não quer ir, mas também os astros não estão numa boa, então tá tudo desnivelado, então o John decide não ir. Aí o John manda um balão através de seu advogado, que estava quase sendo enforcado pelo George, é, com Listen to this balloon, escuta esse balão, né, cara, e tal. Então o George ficou com muita raiva, pega o telefone, liga pro John e fala com ele, fala, tira esses óculos escuros, atravessa essa porra de Central Park, vem aqui assinar esse documento, tá eu e o Paul aqui te esperando aqui por horas e tal. O John não vai, aí o George fala com ele, então aproveita, meu querido, nem precisa aparecer no meu show. Bom, o John, tá bom, porque o John não queria mesmo aparecer no show. Ele já tinha aparecido no show do Elton John e ele achava que ele tinha aquela obrigação moral de aparecer no show do George, né? O qual ele se sentiu aliviado ali. Graças a Deus, o George. Se o John fez de propósito, meus queridos, ninguém sabe. Até a May Pang falou que não entendeu muito bem o porquê do John não ter ido. Ele assinaria depois ali, quando ele estava na Disneylândia com o Julian. Ele assina a dissolução, mas ele não foi. Mas o que aconteceu? Ah, o Paul, no dia seguinte, vai até o apartamento da May Pang com o John pra conversar com ele. Falei assim, velho, o que que aconteceu? Por que que você não foi lá? O John falou que não tava se sentindo bem, que alguma coisa tava falando pra ele não ir e tal. Ele falou também que o George tava meio esquisito. Isso está no livro McCartney, O Legado, Cabelas Letras, vai lançar ainda esse ano, parte 2 de 74 a 80. Então, o Paul fala com ele, fala assim, pô, mas vamos no show e tal. Aí o John decide, fala assim, não, não, eu não vou no show. No dia do show, o George fez, se não me engano, dois shows no mesmo dia. Então, no show mais cedo, tipo uma matinê, o Julian foi. E o Julian tava lá com o George no backstage, aí o Julian liga pro John e fala, pai, o George quer falar contigo. Aí o George fala com o John, desculpa o jeito que eu falei contigo ontem, papapá, mas eu queria te ver. Vem aqui, tem uma boate chamada Hipopótamos. O Paul vai vir com a Linda e tal. Eu gostaria muito que você viesse e tal. Já que você não quer aparecer no show, aparece no nossa festa pós-show, que vai ser a festa de despedida da turnê. Então o John vai a esse show e tal. E lógico, ali o John vai com a May Pang, mas ele também iria encontrar seu grande amigo Jim Keltner, que era o baterista do George na parte final dos shows ali, porque o George, eu não sei se ele estava muito satisfeito com o baterista que ele tinha na época, então ele pede ao Jim Keltner para poder fazer ali os últimos shows ali daquela turnê, e o qual o Jim Keltner pede ao George, falou assim, meu pagamento, meu cachê vai ser uma Mercedes conversível. Tanto é que o George escreve uma música que é lançada no 33 um terço, chamada That's What You Value,
que é uma brincadeira com o Jim Keltner, falando assim, qual que é o seu cachê, o quanto que você vale? Era uma Mercedes conversível, e o George compra essa Mercedes e dá pro Jim Keltner. O Jim, além de ser baterista do Ringo, ele também era baterista do George e também baterista do John, né? Então o que acontece? O John vai lá, mas só que o Paul e a Linda também estavam nessa festa. Mas o George estava extremamente paranoico, ele não queria ser fotografado com ninguém. Não me pergunte por quê. É o George, a gente conhece ele muito bem, né? Então o que acontece é que alguém conseguiu tirar uma foto do John falando alguma coisa no ouvido do George. Essa foto é infelizmente tirada ali. Eu coloquei a data aqui, dia 19 de dezembro no Hippopotamus Club, ali perto de Nova York. A última vez que George e John foram fotografados juntos, infelizmente. Ah, eles se encontrariam depois? A história conta que o George visitou o John por volta de 76 ou 77 no Dakota. Tem gente que fala até 78, né? Mas não se sabe a data, não há fotografia e foi a última vez que eles se viram assim mesmo, né? Foi no Dakota, ali no período Dakota do John Lennon, né? A última foto do John com o Ringo, ela foi tirada, pelo que eu pesquisei, eu sempre achei que essa foto foi tirada em julho de 1980. É conhecida a história que a última vez que o Ringo e o John estiveram juntos foi na Ação de Graças, ali de 1980. Então essa foto ela precede esse encontro, por quê? Porque o Ringo foi num programa chamado John Davidson, em julho de 1980, e o Ringo tá com a mesma roupa e a barba dele ficando grisalha, aqui assim, antes dele começar a pintar ela, que nem eu pintava de vez em quando, só que eu acabei deixando a barba ficar branca mesmo. O Ringo, ele começou a pintar a sua barba. E ele tava com a mesma roupa, e o Ringo, ele tava com uma mania. Pra quem já assistiu esse programa de televisão, procura lá, Ringo Starr John Davidson Show, o qual o Ringo tá bêbado, mas que nem um gambá. Eu acho assim, uma das piores coisas pior entrevista que o Ringo já deu na vida. É até de certa forma engraçado, mas não nós que sabemos do alcoolismo do Ringo e somos fã do cara. Ou ele estava assim, extremamente desagradável, ele tinha comprado uma câmera fotográfica e ele estava com uma mania de tirar selfie, em 1980. Tirar selfie, tava o Andy Gibb, que era o irmão dos outros três Bee Gees, né? E ele tava ali e tal, e o Ringo foi extremamente desagradável. E o Ringo tá com a mesma roupa e tirando uma selfie com o John. Um John que a gente sabe com o cabelo um pouco mais comprido, que é o período onde ele ia começar a gravar o Double Fantasy. Então, infelizmente, a última foto conhecida de John e Ringo em julho de 1980. Bom, meus queridos, o John, infelizmente, ele faleceu ali em dezembro de 1980. Então, a gente agora tem que pensar qual que é a última foto. Então, em ordem cronológica, a última foto do Paul, do Ringo e do George. Ela é conhecida como muita gente fala, tá no livro da Patty Boyd, o Pat Harrison, né? Que ela, numa das fotos que ele sabe, toda biografia tem aquele álbum de fotografias no meio, né? Então tem essa foto aí que vocês estão vendo na tela, onde que o George tá tentando forçar o Ringo a tomar um copo de vinho, o Ringo não aceita de jeito nenhum, porque o Ringo ali ele já era mais, bem 12 anos, né? Sem álcool, né? Então foi a festa de aniversário. Tem gente que fala que foi o aniversário da Patty, né? Então essas três fotos aí, essas três fotos, essa foto aí dos três juntos no aniversário parece ter sido por volta de julho de 2000, a última foto de Paul, George e Ringo, né? Agora, a última foto do Paul com o George é uma foto assim, eu acho bonitinho demais, porque muita gente fala que pode ser iniciozinho de janeiro de 2001, que seria o ano que o George morreu. Mas, pelo que eu procurei saber, parece ter sido 16 de dezembro de 2000 e não janeiro de 2001. 16 de dezembro de 2000, o Paul e o George foram no show do Cirque du Soleil, o qual o George estava tentando convencer o Paul a fazer um show do Cirque du Soleil com a música dos Beatles. Então o George estava tentando convencer o Paul. É conhecido, todo mundo sabe, eu já contei essa história, né, que todo o projeto do Love, que acabou saindo lá em Las Vegas, era um projeto que veio da amizade do George Harrison com o Guy Laliberté, que é o diretor-geral do Cirque du Soleil, né? E o Paul e o George foram lá assistir e se divertiram no backstage com as pessoas lá. É a última foto conhecida do Paul e do George. Foi a última vez que eles se encontraram? Não, meus queridos. O Paul conta que ele estava com o George, assim como o Ringo, nos momentos finais do George, na visita.
né? E tem essa história que eu acho maravilhosa do Paul falando que o George estava lá deitado e bem fraquinho e tal, e eles passaram conversando sobre a infância deles. Eu acho que é por isso que o tema do Dungeon, The Boys from Dungeon Lane, eu acho que isso marcou muito George, muito, muito, oh, desculpa, marcou muito o Paul, né? E o Paul fala de todas as brigas que eu tive com o George, aquelas, né, uma indireta aqui e ali ao longo dos anos 70 e 80 e 90. No fim eu tava segurando a mão dele, passando meu dedo em cima do dedo dele, e ele falou assim, é coisa que homem, né, macho, não faz, a gente não segura a mão dos nossos amigos, né? O que é uma tremenda uma bobagem. E ele falou assim, tava eu ali, depois que tudo que a gente passou, tava eu ali, com ele deitadinho, passando meu dedo em cima do dedo dele, né? E, enfim, mas esse foi o último encontro do Paul e do George, mas a última foto é essa aí. Então, como eu disse, meus queridos, ah, a história deles tem, eu espero que demorar muito para que a gente tenha a última foto do Paul com o Ringo, né? E tanto é que a gente agora vai ter uma música com o Paul e o Ringo cantando em dueto nesse disco novo do Paul. Tô curiosíssimo para poder ver meus dois meninos, né? Porque cada vez mais eles têm contemplado a própria existência, olhando para trás e colocando em suas músicas. Teve um EP do Ringo, o último EP do Ringo. O Ringo fala eu espero que essas memórias que eu tenho não sejam memórias de outra pessoa, porque elas são tão caras para ele, né? Eu acho muito bonito isso deles. Eles tiveram uma vida maravilhosa, né? Lógico, com seus traumas, com as suas perdas, essa é o ônus de ter uma vida muito longa. A gente vai deixando para trás os nossos amigos e amores, a gente vai enterrando eles, né? Nossos familiares e tal. E também o que faz a gente pensar, a gente nunca sabe quando a gente vai tirar a última foto, um último filme, o último registro com um grande amigo, com um grande amor. Um grande abraço para vocês, queridos. Tudo de bom.